Agora vai. Todo ano começa assim, né? Acho que esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou melhorar, agora eu acerto o namoro. A gente sempre acredita que o próximo ano vai ser melhor. Mas deixa eu te perguntar com honestidade. A gente mudou em quê? Com que clareza de objetivo a gente entra nesse novo ano? Porque desejar é fácil, planejar a própria vida quase ninguém faz. E principalmente num novo começo, a gente precisa saber como está a nossa vida agora. A gente precisa se planejar. Porque se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer caminho serve, não é mesmo? Você já parou para pensar de verdade, para avaliar como está a sua vida hoje? Não só o que você sente, mas como você vive, como você decide, como você se relaciona, quais pendências que você ainda tem antes de começar um novo relacionamento. O que você ainda precisa resolver? O que você ainda precisa ter clareza? Depois de um divórcio, muita gente entra no modo automático de sobrevivência. A dor diminui, a rotina se ajeita, a solidão aparece. E aí vem aquele pensamento silencioso. Já sofri demais, agora eu mereço ser feliz. Isso é humano, mas aqui mora um risco enorme. Quando a gente não para olhar o que viveu, a gente entra no próximo relacionamento do mesmo jeito que a gente entra em dívidas que depois não entende como a gente entrou. Pensa comigo. Quando você faz um exame de sangue e vê o colesterol alto, você não precisa ser médico para entender que alguma coisa precisa mudar. Você naturalmente se regula, come menos gordura, fica mais atento. O amor é igual. O pós-divórcio pede um exame emocional, um retrato honesto de onde você está hoje. Mas a maioria das pessoas pula essa etapa e vai direto para a próxima relação. O erro mais comum, as pessoas dizem, quero um relacionamento maduro, quero alguém que me respeite, quero alguém disponível, mas não param para olhar. O que eu ainda carrego do relacionamento anterior? Que padrão eu repito sem perceber? Que tipo de vínculo eu ainda sustento emocionalmente? É como montar um orçamento ignorando metade das despesas. Não tem como a gente começar um relacionamento novo se realmente a gente não olhou para várias áreas da nossa vida, depois se assusta com o resultado e diz, não sei como isso aconteceu de novo. São as repetições de comportamento, são aquelas pessoas iguais que a gente se relaciona com os mesmos resultados sempre. Não consegue firmar com ninguém, começa com um, começa com outra e nada dá certo. Quando a gente quer emagrecer, a gente se organiza e a gente faz um planejamento para melhorar a alimentação, para fazer exercício físico. A gente se organiza para isso. Quando a gente quer comprar um carro ou trocar um carro, a gente começa a economizar, a gente também se planeja para ver quanto que a gente vai precisar, o que a gente precisa fazer para poder conseguir aquele valor, até a gente conseguir realizar, então, esse objetivo. Por que a gente não faz isso no relacionamento? Porque a gente termina um relacionamento, entra já em outro, sem parar para reavaliar, sem parar para se planejar. Então, vendo essa necessidade, com toda a experiência que eu tenho de anos trabalhando nessa área, antes de começar um relacionamento, você precisa parar para fazer um planejamento. E a gente vai fazer isso. E você está convidado. Parcelas de expectativas frustradas, de culpa, de medo de errar, de necessidade de validação. E entra em um novo relacionamento já comprometida por dentro. Assim como as compras a prazo roubam escolhas futuras. Por exemplo, a gente comprou aquela viagem do ano passado e a gente está pagando em tantas parcelas que inviabiliza escolhas futuras. Porque a gente não pode mais viajar porque ainda a gente está com aquela pendência do passado. Ou aquela roupa que a gente comprou e a gente parcelou em tantas vezes, a roupa já está velha, a gente já está com a roupa desgastada, mas a gente não pode comprar outra porque ainda a gente está pagando o cartão daquela compra anterior. Então, deixa a gente sem a liberdade. É a mesma coisa com as relações mal resolvidas. Elas roubam a nossa liberdade emocional. É uma falsa sensação de liberdade. Depois do divórcio vem uma sensação perigosa. Agora eu posso tudo, agora eu vou viver tudo que eu não vivi antes. E isso parece liberdade, mas muitas vezes é só uma carência disfarçada de força. E a gente faz coisas que a gente não gostaria. A gente acaba colocando os pés pelas mãos, literalmente, fazendo coisas impensadas por impulso que não nos trazem nenhum resultado. E aí a pessoa se envolve rápido demais, ignora sinais importantes, aceita menos do que realmente quer. Tudo isso com a melhor das intenções, porque todo mundo quer acertar. Mas se a gente não estiver preparado, se pelo menos a gente não sentar para ver o que está acontecendo, onde a gente está, o que precisa ressignificar, o que precisa resolver, a gente não vai adiante. O problema não é o outro. E isso aqui é muito importante. O problema quase nunca é o outro. O problema é subestimar o impacto emocional das nossas escolhas. Assim como no dinheiro, no amor, a gente acha que vai dar conta. Acha que dessa vez vai ser diferente. E só percebe depois que já não deu certo. Que tem um grande custo emocional. A gente não recomeça do zero. A gente recomeça do ponto em que a gente está trazendo a bagagem
do que a gente viveu, das nossas experiências. Então, recomeçar não é apagar o passado, é reorganizar o que ficou. É reduzir o que eu chamo de custo fixo emocional. Relações mal resolvidas, expectativas irreais, tentativas constantes de agradar, medo de ficar sozinho. Quando você reduz isso, você ganha flexibilidade emocional. E flexibilidade é o que sustenta um relacionamento maduro. Menos aparência, mais verdade. Um relacionamento maduro pede mais verdade. Muitas pessoas escolhem relacionamento como escolhem uma vitrine. Bonito por fora, promissor no começo, vazio por dentro. Relacionamentos saudáveis não são os mais intensos, são os mais consistentes, onde existe conversa difícil, alinhamento de realidade e presença emocional. Amor maduro não se sustenta em promessa, se sustenta em clareza. Clareza sobre o que eu quero, clareza sobre o que eu não negocio, clareza sobre onde eu estou agora, clareza do que eu preciso ajustar em mim. Sem isso, o padrão antigo sempre volta. E agora eu te deixo uma pergunta aqui bem honesta. Se você continuar vivendo do mesmo jeito, tendo o mesmo comportamento, pensando do mesmo jeito, se relacionando do mesmo jeito, andando com as mesmas pessoas, qual resultado você terá de diferente? O que vai mudar se você continuar igual, fazendo as mesmas coisas, sem saber para onde você está indo? Só vivendo um dia após o outro, conversando com qualquer pessoa, se relacionando com qualquer pessoa para suprir esse vazio. O que você vai ter de diferente? O que é que realmente você quer? Já parou para pensar nisso? Foi por isso que eu criei a imersão, que vai começar agora, que se chama Atualizando Antes do Recomeço. Será um dia inteiro em grupo com homens e mulheres acima de 40 anos, divorciados, viúvos, solteiros, que decidiram não perder mais tempo. Que decidiram fazer desse ano um ano diferente, um ano com resultado, um ano com escolhas assertivas. A gente vai fazer no Zoom, vai ser um espaço para organizar a vida emocional, alinhar escolhas, definir prioridades e se preparar para o novo relacionamento. Porque 2026 pode ser um ano de resultados, inclusive no amor. Lembre-se, recomeçar não é sobre encontrar alguém, é sobre se tornar alguém que escolhe melhor. Se você sente que é o momento de atualizar a tua vida, as inscrições já estão abertas. Pessoas acham que se relacionar após 40 anos é mais difícil, mas eu vou te dizer que quando a gente para olhar para a gente e a gente entende a gente primeiro, a gente entra bem melhor e o relacionamento pode ser muito melhor, de um valor incomensurável, porque a gente já tem experiência, a gente já sabe o que não quer, a gente já tem maturidade para saber conversar com o outro, mas muitas vezes a gente não consegue desenvolver isso tudo sozinhos e a gente precisa então estar inserido num grupo de pessoas que estão na mesma fase. Porque muitas vezes a gente não tem nem amigos para estar conversando. E aqui é o lugar para estar se preparando para isso.